Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é segunda-feira, dia 16 de abril de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu encoberto, nublado, com pancadas de chuva e possíveis trovoadas isoladas. A temperatura máxima atinge os 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 50%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. 7-1. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, Dilma reclama e PT agora tenta pisar no freio da CPI. Folha de São Paulo, Talibã faz nova ofensiva e ataca comando da OTAN. O estado de São Paulo, Talibã faz maior ofensiva no Afeganistão em 10 anos. Correio Brasiliense, Demóstenes e irmão entram na mira do Ministério Público. Valor econômico, participação minoritária faz CAD entrar na área da Comissão de Valores Mobiliários. Estado de Minas, usuários de crack lotam hospitais psiquiátricos. Jornal do Comércio, aposentado abusa do consignado. 0 hora, impasse entre União e Estados impede queda nas contas de energia. Brasil Econômico, Natura quer agilizar distribuição e vai assumir entrega porta a porta. O Popular, Assembleia condecora 137 PMs só na região de Catalão. Diário da Manhã, crime organizado nas torcidas. 7-3. Vamos saber os assuntos que movimentam nossas equipes de reportagens nesta segunda-feira com o repórter Paulo Henrique Santos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos. Olha, começa hoje a reforma do terminal Maranata em Aparecida de Goiânia, que fica ali no setor Jardim Maranata, às margens da GO 040. O terminal compõe a rede da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo e tem capacidade para receber quase 25 mil passageiros por dia. E lá, esse terminal que recebe nove linhas que tem destino à Barra de Aparecida e municípios próximos de Aragoiânia, como Aragoiânia e Goiânia. E para quem ainda não fez o recadastramento biométrico e também transferência de título, ou inscrição eleitoral, né, para fazer, pessoas que vão fazer o título, o prazo vai até o dia 9 de maio. Então, para quem ainda não fez, não transferiu, tem que procurar o cartório ali do TRE na Avenida Mutirão para poder fazer o recadastramento e não ter o título de eleitor cancelado. Quem tiver o título de eleitor cancelado não vai poder votar nas eleições de outubro. Então é isso, Gil. Esses são os nossos destaques de hoje. Obrigado, Paulo Henrique Santos. Você confere detalhes desses assuntos ao longo da programação e também amanhã aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h04. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O secretário da Fazenda, Simão Cirineu Dias, recebe hoje, às 8 horas da noite, o título de cidadão goiano na Assembleia Legislativa por iniciativa do presidente Jardel Seba. O homenageado nasceu no Maranhão e integra o governo Marconi Perillo desde a posse em janeiro do ano passado. E a Assembleia pode criar CPI para debater a Operação Monte Carlo na Polícia Federal. Depois de praticamente 2 semanas com pouco trabalho, a Assembleia Legislativa retorna às atividades nesta segunda-feira, mas com sessão prevista para amanhã, quando a mesa diretora promove uma reunião com os deputados e quando vai cobrar a presença deles em plenário. Essa semana também pode continuar em pauta e talvez até ganhe um pouco mais de força. A ideia é se criar uma CPI. Oposição e base de apoio ao governo disputam a paternidade desta comissão. O deputado Luiz César Bueno do PT já conseguiu 3 assinaturas, mas falta uma para completar o número mínimo exigido. Ele quer centralizar as investigações de segurança pública quanto ao envolvimento de autoridades com crime organizado. Nós queremos saber qual
a relação da cumplicidade das autoridades constituídas do Estado de Goiás com o crime organizado e as consequências na ordem pública, especialmente na segurança pública do Estado. O deputado Helder Valim do PSDB também diz que colhe assinaturas para uma CPI que terá como foco a Operação Monte Carlo da Polícia Federal e justifica o porquê não assinou o pedido da CPI proposto pelas oposições. É uma questão de situação de oposição. O requerimento apresentado pela oposição não conseguiu atingir o número necessário de assinaturas, não é? Em momento algum, a oposição solicitou da situação uma reunião em que fosse apresentado para que fosse apresentado esse requerimento, para que fosse feita uma solicitação de que fosse feito em conjunto algum encaminhamento nesse sentido. A oposição simplesmente tentou, pelo seu trabalho de oposição, apresentar esse requerimento. Não conseguiram, não foi possível. Por várias razões. A situação está fazendo o mesmo trabalho que a oposição fez, tentando pegar o número suficiente de assinaturas da situação. Não sei se é o mesmo tema, eu calculo que seja o mesmo tema. Helder Valim destaca quais serão os pontos a serem investigados pela CPI. É sobre essas denúncias da Operação Monte Carlo, sobre o envolvimento de empresas que prestaram serviço ou que estão prestando serviço ao próprio governo do Estado, a outras prefeituras do Estado de Goiás, de pessoas que por acaso já foram citadas ou poderão ser citadas na Operação Monte Carlo. É sobre esses últimos assuntos políticos, administrativos e denúncias apresentadas pela Polícia Federal, que estão sendo apresentadas pela imprensa nacional, enfim, sobre esse assunto. As oposições esperam para amanhã uma definição do deputado Major Araújo do PRB para assinar ou não o requerimento propondo a CPI. Se a resposta do parlamentar for positiva, haverá número suficiente para se criar a comissão. E o secretário de Segurança Pública, João Furtado Neto, vai conceder entrevista coletiva a partir das 10 horas de hoje para falar sobre o contrato da pasta com a Delta Construções. A Comissão de Habitação da Reforma Agrária da Assembleia Legislativa discute com a GEAB a regularização de áreas na capital. Para as 9 horas da manhã de hoje está agendada uma audiência pública da presidente da Comissão de Habitação e Reforma Agrária da Assembleia Legislativa, deputada Isaura Lemos, do PCdoB, com o presidente da GEAB, Marcos Abrão. Em pauta, a regularização fundiária urbana. A deputada destaca 2 assuntos a serem discutidos. Nós pretendemos tratar de 2 questões. A primeira é agilizar o processo de regularização desses imóveis situados na região da Fazenda São Domingos e que já iniciou a escrituração do bairro São Domingos e que agora nós temos outros setores como o bairro da Floresta, Boa Vista, Vitória, São Carlos, Primavera e vários setores ali daquela região e de outras regiões de Goiânia, já que é um programa do governo federal e do governo estadual. Queremos a agilização desse processo de regularização. Quantas mil pessoas aqui em Goiânia estariam nessa circunstância, morando no imóvel, mas sem obter o documento ou a escritura? A ideia é que tenham mais de 100 mil famílias nessas condições, inclusive bairros antigos. A senhora, inclusive, atua nessa área há bastante tempo. O que realmente aconteceu que chegou a essa situação? Aconteceu que são áreas que são diferenciadas, por exemplo, a área do bairro São Domingos é doação do governo estadual, tem áreas do governo municipal, tem áreas particulares e áreas que foram apossadas, áreas públicas. Então, para diferenciar todas essas áreas e para fazer um trabalho justo, foi feito um projeto de lei aqui por nossa iniciativa para diferenciar quem deveria pagar pelo imóvel e quem não deveria pagar. Mas a demora é realmente uma vontade política que entra governo e sai governo e não realiza isso com eficiência. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7:09. A Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou em caráter conclusivo o projeto de lei do deputado Sandro Mabel, do PR de Goiás, que federaliza trechos de estradas mineiras e goianas. Segundo o autor, o objetivo da proposta é facilitar os deslocamentos do Distrito Federal para as estâncias hidrotermais de Caldas Novas e Rio Quente, em Goiás, com redução em 60 quilômetros no trajeto. Pela proposta, a nova rodovia federal começa na BR-040, próxima a Lusiânia, e acompanha a GO-010 até a cidade de Vianópolis. A partir daí, continua pela GO-139, passando pelas cidades de Caldas Novas e Corumbaíba até a divisa com Minas Gerais. O deputado argumenta que, com a federalização do trecho, os recursos da União poderão ser rapidamente utilizados para melhor desenvolvimento do transporte e da economia da região. Agora são 7:10. O mundo em sua casa. Política nacional.
O juiz da 11ª Vara Criminal Federal de Goiânia, Paulo Augusto Moreira Lima, negou o pedido para que o bicheiro Carlinhos Cachoeira fosse transferido do presídio de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para uma penitenciária em Goiás. A defesa anunciou que pode recorrer da decisão ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Os advogados do bicheiro pediram a remoção de Cachoeira, mas não indicou um presídio específico para o qual ele poderia ser removido. Apenas pediu que ele saísse do sistema prisional federal, que tem regras mais rigorosas de segurança. Entre os argumentos está o de que esta é a primeira prisão do bicheiro. A intenção era de que Cachoeira fosse para uma penitenciária em Goiás, onde poderia ficar próximo de familiares e advogados. A defesa de Cachoeira é comandada pelo ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. Os partidos políticos se mobilizam no Congresso Nacional para indicar os nomes dos deputados e senadores que vão compor a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar o empresário Carlinhos Cachoeira e suas relações com autoridades e outros empresários. Ao todo, a CPMI do Cachoeira terá 16 senadores, 16 deputados titulares e o mesmo número de suplentes. A expectativa é de que ela seja protocolada amanhã e lida em plenário na quarta-feira. 7h11. Reportagens dos jornais O Globo e Folha de São Paulo deste domingo apontam a utilização de empresas de fachada para movimentações financeiras entre a Delta Construções e o empresário Carlinhos Cachoeira. Ele foi preso pela Polícia Federal acusado de comandar um esquema de jogo ilegal. A empresa divulgou nota de acordo com os dois jornais, na qual informa que está em andamento uma auditoria no escritório regional da Delta Construções, no Centro-Oeste. A auditoria é destinada a levantar todo o relacionamento comercial e financeiro da unidade, que era comandada pelo engenheiro Cláudio Abreu. Ele aparece em gravações de escutas telefônicas feitas pela Polícia Federal em conversas com Carlos Cachoeira. E o Conselho de Ética, que investiga o senador Demóstenes Torres, terá nova reunião amanhã. Na última quinta, Torres havia afirmado que irá provar sua inocência. Já o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, defendeu a validade das gravações telefônicas feitas pela Polícia Federal que mostram diálogos entre o senador de Goiás e Cachoeira. O teor das conversas poderá ser usado como prova contra o senador do inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal para investigar a relação entre os dois. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, negou na última semana o pedido de liminar feito pela defesa do senador Demóstenes para anular a validade das gravações de conversas telefônicas do parlamentar com o bicheiro preso desde o dia 29 de fevereiro por suspeita de comandar um esquema de jogo ilegal. O advogado do senador, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, afirmou que ainda não decidiu se vai recorrer. O mérito da ação ainda será julgado pelo STF. De Brasília, Ronaldo Berwanger. Petistas que negociam a criação da CPI do Cachoeira querem transformar o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, em um dos focos da comissão. O objetivo é cobrar explicações do procurador sobre o fato de ele não ter começado a investigar políticos ligados ao empresário Carlinhos Cachoeira 3 anos atrás. O PT avalia que Gurgel segurou a investigação desde 2009, o que teria beneficiado os suspeitos da Operação Monte Carlo, deflagrada pela Polícia Federal em fevereiro. Naquele ano estava em curso uma operação da Polícia Federal que precedeu e baseou a Monte Carlo, chamada Vegas. Ela também investigava a Cachoeira e resvalou em suas ligações com políticos com foro privilegiado. Por isso, ela foi encaminhada à Procuradoria-Geral da República, que tem a competência de processá-los criminalmente, mas não abriu apuração no Supremo Tribunal Federal. Petistas enxergam na suposta omissão uma oportunidade de constranger e desgastar o procurador no momento-chave, o julgamento do processo do mensalão previsto para este ano. No plenário do Supremo, caberá a Gurgel sustentar as alegações da acusação contra os réus do mensalão. 7h14. José Sarney segue internado em UTI de hospital até essa segunda-feira. O presidente do Senado, José Sarney, segue internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, após ser submetido a um cateterismo na madrugada deste domingo. Segundo o boletim médico divulgado no início da tarde de domingo, ele vai seguir na UTI até esta segunda-feira. De acordo com o hospital, o estado de saúde do presidente do Senado é estável. A equipe médica que assiste o senador José Sarney é coordenada pelo cardiologista Roberto Calil Filho, o mesmo médico do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. José Sarney deu entrada no final da tarde deste sábado para a realização de exames de rotina. Após passar pelas primeiras avaliações, os médicos detectaram alterações compatíveis com um quadro de insuficiência coronária. Segundo nota divulgada pelo hospital, os exames estavam agendados para a semana que vem, mas foram antecipados porque o senador se sentiu mal na noite da última sexta-feira. De Brasília, Fernando Dias. 7h15.
Aos 67 anos e após ocupar cargos de vereador, deputado estadual, deputado federal, governador e ministro de Estado, o senador Jader Barbalho, do PMDB do Pará, disse que não vai disputar mais eleições. O atual mandato de Jader Barbalho no Senado termina em 31 de janeiro de 2019. O senador foi eleito em 2010, 9 anos após ter renunciado ao mesmo cargo para evitar ser cassado por suspeita de envolvimento em desvio de dinheiro público no Bampará e na Sudam, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Apesar de ter recebido 1.800.000 votos, Jader foi barrado pela lei da ficha limpa justamente por ter renunciado ao mandato para evitar cassação em 2001. Em dezembro, o Supremo Tribunal Federal liberou o retorno de Barbalho ao Senado. 7h16. Brasília inicia comemorações de seus 52 anos. O aniversário da capital federal acontece no próximo dia 21. Brasília comemora no dia 21 de abril 52 anos e uma série de atividades vão marcar o aniversário da cidade, entre elas a primeira Bienal Brasil do Livro e da Leitura. A esplanada dos ministérios se transforma até o dia 23 de abril em uma grande biblioteca, em palco de debate sobre a literatura e a leitura no país e numa arena cultural que vai reunir diferentes manifestações artísticas. Conforme o secretário de Cultura do Distrito Federal, Hamilton Pereira, a ideia é promover uma integração entre países, especialmente da América Latina e da África. Por isso, duas grandes figuras serão homenageadas, Ziraldo e o escritor africano Wole Soyinka, primeiro negro a receber um prêmio Nobel da Literatura. O grande foco é a África, porque nós desejamos estabelecer ou restabelecer o diálogo entre as culturas brasileiras e as culturas do continente africano. O nosso principal homenageado será o escritor nigeriano Wole Soyinka, primeiro escritor negro agraciado com o Nobel, 1986. E vamos homenagear o brasileiro, Ziraldo, que é uma figura extremamente importante como estimulador do livro, da leitura e da criatividade. De acordo com o secretário, além de ser palco da Bienal do Livro, a esplanada dos ministérios em Brasília também receberá diversas outras atrações culturais para comemorar os 52 anos da cidade. Nós vamos produzir um diálogo entre as diferentes linguagens artísticas. A partir da literatura, nós vamos ter música, teatro, circo, dança, etc. Quer dizer, um conjunto de expressões. E Brasília bem merece os parabéns em uma comemoração que reúna as diferentes manifestações artísticas e culturais típicas do Brasil. Porque muito mais que o centro do poder, que uma cidade monumental e marco da arquitetura modernista, Brasília é feita de brasileiros. Nós temos aqui todas as faces, múltiplas faces, né, que o Brasil expressa, produz, essa diversidade cultural riquíssima, né, que nós temos que preservar, que estimular essa vocação para o diálogo com as demais culturas do mundo. Né? Brasília tem essa vocação universalista, aberta. 7h18. A secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton desembarcou na noite deste domingo em Brasília, onde nestas segunda e terça terá uma agenda de atividades, entre as quais a primeira conferência anual de alto nível da Parceria para Governo Aberto. O primeiro compromisso de Hillary no Brasil, nesta manhã de segunda-feira, será na terceira reunião do Diálogo de Parceria Global Brasil-Estados Unidos. Ao meio-dia, Hillary Clinton será recebida por 150 empresários brasileiros e americanos na sede da Confederação Nacional da Indústria em Brasília. Amanhã, às 10 horas, ela encontra-se com a presidente Dilma Rousseff durante a primeira conferência anual de alto nível da Parceria para Governo Aberto. 7h19. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. O corpo de um homem de 52 anos foi encontrado carbonizado neste domingo no bairro Jardim Botânico, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, a vítima teve 80% do corpo queimado. Familiares que foram até o local do crime reconheceram a vítima antes mesmo de ser recolhida por funcionários do Instituto Médico Legal. 2 pessoas foram detidas e levadas até a Delegacia de Homicídios por suspeita de participação no crime. Corpo de Bombeiros capacita cidadão goianiense a realizar primeiros socorros. Com o objetivo de disseminar a cultura da segurança, o Corpo de Bombeiros realizou mais uma capacitação gratuita de primeiros socorros. Em 2011, com a formação de mais de 1.000 multiplicadores, o número de mortes por afogamento durante a Semana Santa caiu de 6 para 2 em 2012. Quem passou pela Praça Cívica estava apto a receber o certificado de participação depois de fazer 7 cursos. O coronel Martinho Gondim fala sobre os cursos. Então, em
cada oficina dessa tem um tema específico. Nós temos aqui engasgamento, nós temos ressuscitação cardiopulmonar, estancamento de hemorragias, além de outras atividades como o fantoche, demonstração de material, posto médico. Segundo a corporação, executar os primeiros socorros corretamente pode fazer a diferença entre a vida e a morte de uma vítima. A servente de pedreiro Ivone Aparecida explica como o curso é importante para o seu ambiente de trabalho. Eu estou fazendo o curso técnico de segurança do trabalho e, como se diz, até na nossa profissão como técnico, a gente vai precisar de primeiros socorros, socorrer uma vítima numa empresa e tudo mais. Aí eu fiz primeiros socorros, fui lá nos cães. A doméstica Márcia Pereira fez todos os cursos que estavam disponíveis. Olha, eu fiz todos os primeiros socorros, queimaduras, fraturas, ressuscitação cardiopulmonar, os EPIs, né? Fiz todas. O Corpo de Bombeiros orienta ao cidadão que quando ligar no número 193, tenha muita paciência no fornecimento das informações. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h21. Secretaria Estadual de Saúde se prepara para a campanha nacional de vacinação contra a gripe, marcada para o próximo dia 5 de maio. De acordo com Tânia Vaz, superintendente de Vigilância em Saúde, o público-alvo são servidores das regionais e técnicos das vigilâncias em saúde dos 246 municípios goianos. É extremamente importante que a gente faça essa mobilização com os técnicos dos municípios e regionais para se prepararem os seus municípios para toda a logística da campanha de vacina. O dia mesmo da vacinação é um dia extremamente, além de ser importante, ele é um dia que demanda muito trabalho da equipe de imunização. Este ano, a campanha nacional de vacinação contra a gripe será realizada de 5 a 25 de maio. O dia D será em 5 de maio. Serão vacinadas as pessoas com mais de 60 anos, crianças com idade entre 6 meses e menores de 2 anos, gestantes, trabalhadores da saúde que fazem atendimento para a gripe e a população indígena. No total, mais de 800 mil pessoas devem ser imunizadas. Já o dia D da campanha de vacinação contra a poliomielite está marcado para o dia 16 de junho. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h22. Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura tem novo presidente. Ele chega para realizar a exposição de maio. Ricardo Iano assume a presidência da SGPA e agiliza a preparação da 67ª Exposição Agropecuária de Goiás, a partir do dia 11 de maio. Ele era vice-presidente e substitui Luiz Humberto Guimarães, que estava sobrecarregado, uma vez que também é presidente da Emater. Iano fala da expectativa para a festa. Primeiro nós estamos tomando pé da situação da SGPA e vendo como é que está a preparação aí para o evento, nosso principal evento. Então o que a gente tem de início é fazer uma boa exposição. Nós estamos toda a diretoria trabalhando, colocando em prática aquilo que a gente tem de experiência para que a exposição seja a melhor possível, que a gente atenda o povo goiano, que o pessoal fique satisfeito com a exposição, como sempre ficou. O presidente da SGPA espera público em torno de 1 milhão de visitantes e adianta a programação da pecuária. Bom, a partir do dia 11 de maio nós já vamos ter aí a movimentação do parque, com a entrada de animais, nós vamos ter a abertura oficial já lá para o dia 18 ou dia 21, estamos dependendo da agenda do governador. Dia 19 nós queremos fazer aquela cavalgada tradicional, mas a partir do dia 11 a gente já tem a movimentação, dia 19 já tem shows e aí vai ter uma extensa programação que já está em andamento, já está acertado alguns contratos para que atenda o povo goiano. Essa que é a nossa vontade. Ricardo Iano informa ainda que em dias de show o ingresso vai custar R$30 a inteira e em dias normais o preço deve girar entre R$15 e R$20. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h24. A Escola de Governo prorrogou o prazo para a realização da segunda etapa da avaliação de desempenho dos gerentes selecionados pela meritocracia por problemas técnicos no acesso ao sistema. As fichas e questionários de avaliação poderão ser preenchidos até quinta-feira, dia 19, com o envio até o dia 20. Goiás vai sediar pela primeira vez o mega leilão. Mais de 40 mil animais vão estar à disposição do pecuarista.
O município de Britânia, localizado na bacia do Araguaia, vai sediar no dia 13 de maio uma das etapas da mega exposição de gado da Estância Bahia, considerada o maior leilão da pecuária mundial. Tradicionalmente realizado em Mato Grosso, o evento será realizado pela primeira vez fora daquele estado, conforme explica a diretora de marketing da Estância Bahia, Gabriela Tonhá. O mega leilão ele acontece há 12 anos, já esse ano está na 12ª edição, e ele acontece no Mato Grosso. É o maior evento da pecuária mundial, onde a gente coloca à disposição do mercado mais de 40 mil animais, em um só dia, em um só evento, que foi o recorde batido ano passado. A gente buscou o Goiás, trouxe o mega leilão para o Goiás, primeiro pela grande pecuária, pelo grande potencial, e segundo para agregar a pecuária goiana, que nós sabemos que nós temos muito a agregar na pecuária goiana, trazendo o mega leilão para Goiás. Gabriela Tonhá fala mais sobre o mega leilão. Nós vamos vender, comercializar gado e disponibilizar aos pecuaristas goianos grandes animais de renomados criatórios, de qualidade, e disponibilizar ao mercado goiano. Segundo a diretora de marketing, em 12 anos de existência, o leilão de gado da Estância Bahia já vendeu mais de 300 mil cabeças de gado. A Estância Bahia reuniu a imprensa na sede da FAEG para anunciar oficialmente o lançamento do mega leilão de gado em Goiás. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h26. Produtores de tomate de Goiás cumprem o que determina o Ministério da Agricultura, o vazio sanitário que tem por objetivo acabar com a doença. Goiás é o único estado a seguir a recomendação de uma lei federal. O vazio sanitário de tomate consiste em diminuir as ocorrências de doenças na cultura, eliminando as plantas ao final da colheita. Apesar do sistema ser praticado há alguns anos, muitos produtores ainda são alertados. O assunto foi tema de um encontro promovido pela Embrapa Hortaliças do Distrito Federal. Goiás tem como exemplo a cidade de Morrinhos, onde eram registradas perdas na produção. Agora o estado comprova os resultados positivos, como explica Samuel Esteves Pereira, que é coordenador do programa de tomate da Agrodefesa. Pelo relato dos produtores hoje, já é possível a gente constatar que hoje nós temos produtividades elevadíssimas, grandes produtividades, e as áreas hoje no estado são cada vez maiores, devido à redução na pressão dessa praga que tem hoje no estado, E com certeza é em função desse período aí estabelecido. Os produtores devem respeitar o período do vazio sanitário, que compreende os meses de novembro e janeiro de cada ano. A fiscalização é feita em cada município. A fiscalização quem faz é a Agrodefesa. A Agrodefesa que realiza, nós temos hoje em torno de 260 engenheiros agrônomos concursados, são praticamente quase todos os municípios do estado que fazem a fiscalização desse calendário de transplantio, ou seja, do vazio sanitário. O produtor que descumpre a medida em Goiás está sujeito à multa que varia de acordo com a área de cada lavoura. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h28. Começa essa semana uma operação para a recuperação das nascentes localizadas em áreas públicas de Goiânia. O objetivo da ação é melhorar a qualidade da fauna, da flora e da vida urbana, além de compensar os impactos negativos causados pela ocupação indiscriminada das margens das nascentes. Vamos saber detalhes sobre essa ação, conversando agora com o titular da Delegacia do Meio Ambiente, Luziano Carvalho. Bom dia. Bom dia. Qual o objetivo dessa operação, delegado? Olha, nós estamos vendo em Goiânia muitas nascentes que já foram destruídas e outras que também estão num caminho. E todos sabemos que há transtornos, enchentes, erosões e até vossorocas começam justamente pelas nascentes. E o que nós queremos é ver construções irregulares, edificações sendo feitas em nascente. Quando eu falo nascente, também se estende para as matas ciliares. No entanto, nascente é, no nosso entendimento, o pior dano ou crime que existe na área ambiental, Então, são nascentes desprovidas de cobertura vegetal, muitas construções. Iremos aí com trabalho com a AMA, que será 2 procedimentos paralelos, um na esfera criminal, o outro administrativo, a Polícia Civil aí fazendo os procedimentos, encaminhando ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, para que haja realmente uma adequação. Ou seja, não se pode construir em nascentes, mas também não se pode permitir que se construa. Delegado, o que a polícia já apurou até agora? Quem são os maiores agressores do meio ambiente em Goiânia?
Não, nós temos o maior dano que eu vejo, que é justamente nascentes. Né? Mas alguns avanços nós já tivemos, alguns parques foram criados justamente nessas áreas, no entanto, ainda temos tanta destruição. Agora, recentemente, nós tivemos aí algumas enchentes, e quando se fala assim, olha, foi muita chuva. Não, foi muita chuva, na verdade, mas teve interferências humanas para causar transtornos, prejuízos, inclusive econômicos. E o principal deles é justamente a edificação a construções em áreas não edificadas, ou seja, em áreas de preservação permanente. Então seriam as construtoras? Seria construtoras, mas também particulares. Quantas casas nós temos? Agora mesmo nós focamos aí tipo 40 nascentes em Goiânia, 4 delas são nascentes do Itaquaral. E esse manancial é um dos efluentes do Macambira. Então, ali tem várias construções que estão sendo edificadas agora. Então, já vamos indiciar essas pessoas, sugerir, inclusive, que haja demolição. Porque agora já é muito complicado você destruir algumas casas construídas, não é? Mas daqui a pouco vai ser muito pior, que novas casas estão sendo construídas nessas áreas. Havia um problema ali no Parque Cascavel, no Jardim Atlântico, entre o Jardim Atlântico e o Parque Amazônia. Esse problema, como é que está a situação? Olha, essa é justamente uma área onde nós vamos verificar. Mas eu só posso adiantar que há 10 anos nós fizemos um trabalho em toda a Goiânia, nessas áreas. Eu verifiquei, olha, nós temos Goiás todo, então nós temos o projeto Nascentes, então levamos para outras regiões, tipo as nascentes do Araguaia, do Rio Vermelho, aqui do Meia Ponte, do Ribeirão João Leite. E deixamos Goiânia porque tem muitos órgãos aqui. Agora, no entanto, você vê que muitas situações pioraram. E a do Cascavel é uma, que a gente poderia ter feito ações preventivas e é necessário, em primeiro lugar, ações realmente de prevenção. Agora, de recuperação, fica muito mais complicado. Ali se construiu até um motel bem na cabeceira da nascente. Por mesmo que tenha aquela distância mínima de 50 metros na época, mas hoje seria 100 metros, eu vejo que a recomendação não era para que houvesse aquela construção. Essa ação deve durar quanto tempo, delegado? O tempo necessário que for para a gente identificar essas áreas. Eu sei que é um trabalho extremamente complexo, né? Muito difícil, mas bem menor do que a nossa vontade de vencer. Vamos indiciar aí quem for de ser indiciados. Agora mesmo lá nesse do Taquaral, lá no setor Grajaú, que é para onde iremos agora, daqui a uma hora. Nós vamos com todo o corpo técnico aqui da delegacia, também da AMA, pelo menos os que são possíveis de fazer esses levantamentos, porque tudo temos que ter um embasamento técnico, para qualquer providência. Falar, olha, essa casa aqui não pode estar nesse local, realmente não pode. Então o crime ambiental também, ele existe na forma omissa e compete ao poder público e à coletividade o dever de não deixar, a obrigação de não deixar essas construções. Claro que nós temos aí, quando você perguntou quanto às grandes agressões, nós temos a questão também do lançamento de efluentes sem tratamento, não é? Um manancial nasce, logo já vira aí um rio que na verdade nem seria um rio, seria um esgoto a céu aberto. Delegado Luziano de Carvalho, titular da Delegacia Estadual do Meio Ambiente, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa, um bom dia. Eu que agradeço a você, Gil, a Karine e em especial os ouvintes aí da CBN. Obrigada, Luziano Carvalho. Então, falando sobre essa operação que será realizada pela DEMA para a recuperação das nascentes localizadas em áreas públicas de Goiânia. 7h34. A presidente Dilma Rousseff vem a Goiás no final deste mês. Ela vem Toda mulher entende a importância. Ela vem participar da abertura da duplicação de 100 quilômetros da BR-060 entre Goiânia e Jataí. Secretaria Municipal de Saúde. A importância de se visitar o médico e realizar exames preventivos pelo menos uma vez ao ano. Mas entre os homens não acontece o mesmo. Pensando nisso, a Secretaria Estadual de Saúde decidiu desenvolver um projeto que visa promover ações de saúde para o público masculino. Para a gerente de programas especiais da Secretaria, Patrícia Carneiro, a resistência do homem em cuidar da própria saúde é cultural. O homem é criado para ser forte, geralmente se expõe mais a situações de risco, ele não quer ter medo. Então, tudo isso influencia para que ele não busque o serviço de saúde. Patrícia também destacou que os homens possuem hábitos menos saudáveis que as mulheres. Os homens vivem em torno de
7 anos menos que as mulheres. Além disso, por exemplo, se a gente comparar com as principais causas de mortalidade, nós temos como principal as causas externas, ou seja, os homens se colocam mais em situação de risco, e a gente pensa em acidentes de transporte, uso de bebida alcoólica associado, as questões de, por exemplo, dos aparelhos circulatórios são bem nítidas. E aí a gente pode associar isso à falta de exercício físico, o uso contínuo de tabaco. A gerente pontua que as ações educativas são importantes para combater essa resistência masculina. Quando a gente pensa em prevenção de saúde da população masculina, a gente pensa em ações intersetoriais. Então, desde pequeno, o homem já tem que ser educado para o autocuidado. Além disso, a gente tem que pensar na capacitação dos nossos profissionais de saúde, para que estejam atentos à especificidade da população masculina. Assim como as mulheres, os homens devem começar a cuidar da própria saúde a partir dos 20 anos. Lorena Borges, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Você ouviu aí a matéria sobre a iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde, que está com uma campanha para incentivar o homem a procurar o médico. Agora informações das rodovias com Libório Santos, bom dia. Bom dia, exatamente, o nosso balanço das rodovias, as últimas 24 horas, hoje nós temos apenas um balanço parcial, foram 26 acidentes, 21 pessoas feridas e 2 pessoas morreram. Nós tivemos 2 acidentes graves, um ainda não chegou, os dados não chegaram à assessoria de comunicação da Polícia Militar, e, portanto temos apenas dados de um, que foi uma colisão na GO 070, quilômetro 69 em Itaúsu. Paraty, placa KDZ 5644 de Itaberaí, condutora Lúcia do Egito Assis, saiu com lesões. O segundo veículo, uma moto placa NGK 2738 de Inhumas, condutor Cleomar José Brandão Júnior, vítima fatal. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. A alergia alimentar pode trazer vários problemas à saúde. Ela pode provocar dor de cabeça, diarreia, vômitos e até desenvolver outras doenças. O Departamento de Enfermagem da PUC Goiás está atendendo pessoas com diagnóstico ou suspeita de intolerância ou alergia alimentar. A professora da PUC Goiás, responsável pelo serviço gratuito, Sueli Essado Pereira, afirma que a alergia alimentar pode causar sérios danos à saúde quando não é tratada. E intolerância alimentar está relacionada com uma deficiência de uma enzima dentro do organismo que não vai fazer a função que é necessária ou para a digestão ou para o metabolismo. Quando as pessoas têm ou alergia ou intolerância, sintomas comuns serão as dores abdominais, distensão abdominal, pode ter diarreia ou constipação e dores de cabeça, vômitos e náuseas. E quando também ela está com essa alergia ou intolerância há mais tempo, o organismo já começa a desenvolver outras doenças a nível sistêmico, como alergias respiratórias, anemia, distúrbios na concentração, perda de memória, inflamações mais agudas no trato gastrointestinal, pode estar causando até assim epilepsia. A nutricionista Sueli Essado explica como ter acesso ao atendimento gratuito na Clínica Escola Vida. Então, as pessoas que estão tendo esses sintomas e que têm interesse de fazer uma investigação nutricional, a gente está convidando a população para agendar na Clínica Escola Vida o atendimento para esses tipos de problema, ou alergia ou intolerância alimentar. A Clínica Escola Vida funciona na Rua Colônia, quadra 240C, chácaras 28 e 29, Jardim Novo Mundo, Goiânia. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h39. A seguir você confere tudo sobre a última rodada da primeira fase do Goianão com José Calazans. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. Terminou neste domingo a primeira fase do Campeonato Goiano, que definiu os 4 clubes classificados para a semifinal e os 2 que caíram para a divisão de acesso. E o Goiás terminou em primeiro. Com a vitória de ontem no Aníbal Toledo em Aparecida de Goiânia por 4-2, o Goiás confirmou o primeiro lugar na fase de classificação do Campeonato Goiano.
e agora vai pegar o Vila Nova. A Federação Goiana de Futebol deve oficializar nesta segunda-feira à tarde o jogo do Goiás com o Vila para o próximo sábado. Até porque o Atlético, que está envolvido também nessa semifinal para pegar o craque, tem um jogo na quarta-feira em Campinas e seria complicado uma partida na sequência num sábado em Catalão contra o craque, até pela questão de logística. O volante Thiago Mendes foi criticado pelo técnico Anderson Moreira por infantilidade ao receber um cartão amarelo e ficar suspenso para o primeiro jogo da semifinal contra o Vila Nova. O Goiás fez seu papel, conseguiu o resultado e agora tem a vantagem de 2 ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols para chegar à decisão do campeonato goiano. O principal jogador do Goiás, Ricardo Goulart, cumpriu a automática e volta ao time contra o Vila Nova, provavelmente no sábado. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Um torcedor morreu e outro ficou ferido na tarde desse domingo em Aparecida de Goiânia, quando estava no interior de um ônibus em direção ao estádio Aníbal Batista de Toledo para acompanhar a partida entre Aparecidense e Goiás, foram atingidos por tiros. De acordo com o capitão Anderson Carolino da Polícia Militar, o ônibus lotado de torcedores do Goiás parou em um sinaleiro no setor Conde dos Arcos, a menos de 3 quilômetros do estádio. 2 pessoas em uma moto pararam ao lado e efetuaram vários disparos contra o coletivo. Um deles atingiu um jovem de 14 anos no tórax e outro de 16 anos foi baleado de raspão. O garoto de 14 anos chegou a ser socorrido e levado ao hospital de urgências de Aparecida, mas não resistiu ao ferimento. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Aparecida de Goiânia. Ainda não há informações sobre os autores dos disparos. 7h41. No Serra Dourado, o Atlético encerrou a primeira fase do Campeonato Goiano em segundo lugar, vencendo o Rio Verde. O Atlético já pensa na Copa do Brasil após a vitória de ontem 3-0 diante do Rio Verde no estádio Serra Dourada, com uma bela participação do atacante Marcão, do meia Bida e do goleiro Márcio, que chegou a perder um pênalti, mas fez o gol de falta. Os 3 jogadores que marcaram os gols do Atlético. O jogo de quarta-feira contra a Ponte Preta pela Copa do Brasil, a reapresentação acontece ainda hoje e a viagem amanhã para a cidade de Campinas. O Atlético que vive a expectativa de ter ou não o atacante William, que passou por um processo cirúrgico na mão e agora esse jogador pode estar em campo. Apesar que não treinou, mas é difícil a estada desse jogador em campo, mas é claro que a diretoria, especialmente os torcedores, aguardam com ansiedade a participação de William no jogo contra a Ponte Preta, já que os outros jogadores estão no DM. Juninho, Diogo Campos e Felipe. Eric Maravilha para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h42. No seu estádio, o Vila Nova foi superado pelo craque, que ganhou o jogo e tomou o 3º lugar do time colorado. A derrota de ontem do Vila Nova para o craque de Catalão em pleno estádio Anésio Brasileiro Alvarenga jogou o Tigrão para a 4ª colocação do Campeonato Goiano. Lembrando que ontem foi a última rodada desta primeira fase. Com isso, os cruzamentos, o Vila Nova vai pegar o Goiás e o craque se classificou, pega o Atlético. Reapresentação dos jogadores do Vila Nova acontece hoje à tarde, às 3 no Anésio Brasileiro Alvarenga. Técnico Robert Schneider começa a trabalhar o time, a montar o time visando o primeiro jogo da semifinal contra o Goiás no estádio Serra Dourada. Alguns jogadores voltam a ficar à disposição do comandante colorado. Os casos do goleiro Júlio César, zagueiro Rafael Vaz, os 2 cumpriram ontem a automática pelo 3º cartão amarelo, e também o lateral direito Nego. Este cumpriu 4 jogos de suspensão imposta pelo TJD goiano. Alguns jogadores pendurados com 2 cartões amarelos para a fase semifinal do Goianão 2012. Os casos do volante Evandro, também volante, mas que está contundido, Luiz Marques, o lateral direito Nego, o meia Rondinelli e o atacante Patrick. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h44. Pelo Campeonato Goiano em Itumbiara, o Itumbiara ganhou do Goianésia por 2-1. Resultado insuficiente para lhe dar a classificação à semifinal. Já o Goianésia, apesar da derrota, fez a festa pela permanência na primeira divisão do estadual. O time do Vale do São Patrício foi beneficiado pelo empate da Napolina com Morrinhos em 2-2 no estádio João Vilela. Aliás, a Napolina e Morrinhos morreram abraçados e caíram para a divisão de acesso. Após o encerramento da primeira fase do Campeonato Paulista, os confrontos das quartas de final foram definidos. Agora os 8 melhores clubes se enfrentam em partida única. Os 4 primeiros times
decide as vagas para as semifinais em casa. O Corinthians passou em primeiro e enfrentará a 8ª Ponte Preta na capital. O vencedor desta partida encara o classificado entre Guarani, 4º, e Palmeiras, 5º, que jogam em Campinas. No outro lado, o São Paulo, 2º colocado, recebe o Bragantino, que é 7º. Já o Santos pega o Mogi Mirim como mandante. Campeã da Série B do Brasileiro em 2011, integrante da Série A, a Portuguesa de Desportos foi rebaixada para a Série A2 do Campeonato Paulista neste domingo. A Lusa perdeu para o Mirassol por 4-2 fora de casa pela última rodada do Paulista. Com a derrota, a Portuguesa terminou a competição na 17ª colocação com 18 pontos. 7h45, o Vasco se garantiu na semifinal da Taça Rio como segundo colocado do Grupo B, ao derrotar o Nova Iguaçu por 3-1 neste domingo em Moça Bonita. O time somou 14 pontos. O Fluminense venceu o Olaria por 5-1 neste domingo em Volta Redonda, mas não conseguiu se classificar para as semifinais da Taça Rio. O Bangu venceu o Resende por 3-0 e garantiu a primeira colocação do Grupo B e vai jogar contra o Botafogo. A outra semifinal será entre Vasco e Flamengo, que venceu o Americano por 3-1. Assim resta ao Fluminense esperar pela definição do vencedor do segundo turno para saber quem enfrentará na decisão do Estadual do Rio no dia 6 de maio. Às 7h46 do Esporte é o que há. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Considerada a grande feira de tecnologia rural do Centro-Oeste brasileiro, a Tecnoshow Comigo 2012 novamente bateu recordes em volume de negócios, de expositores e de público. Vamos falar ao vivo com o presidente da Comigo, Antônio Chavaglia. Bom dia. Bom dia, é um prazer falar com vocês, seus ouvintes. Presidente, qual o balanço que o senhor faz da edição 2012 da feira? O balanço foi muito positivo. Você programou 425 expositores, foram 450 expositores, tivemos uma previsão de público de 75 mil pessoas, foram 78 mil pessoas, e nós tínhamos aí achando que ia fechar uns 700 milhões, superaram 800 milhões de negócios. Então, tudo isso eu acho que são fatores positivos para o estado de Goiás, para o país e para o produtor, principalmente, que está tendo condições de ter acesso às novas tecnologias. Entre essas novas tecnologias, o que o senhor destaca que pode, sobretudo, melhorar a produção? Eu não ouvi. O que o senhor destaca entre essas novas tecnologias apresentadas durante a feira? Ele está procurando condições de plantio mais rápido, né? Plantadeiras maiores, trator maiores para arrastar essas plantadeiras, pulverizadores mais eficientes, que cada dia você tem que proteger mais as lavouras contra fungos, né? E colhedeiras. Então, mas na área de leite também foi vendido muita máquinas e equipamentos para fazer silagem, que produto a seca, o produtor está procurando fazer mais alimento para o gado durante a seca, para que não tenha pique e não só para a área de leite, mas a área de confinamento. Então são os investimentos importantes que o produtor está fazendo na busca de eficiência, com rapidez e também com tecnologia de ponta. Presidente, essa edição recebeu a visita de missões internacionais. Qual foi o saldo desse intercâmbio com outros países? O saldo foi positivo, porque são pessoas que vieram da Europa e de outros países na busca de informação, não só na área agrícola, mas na área pecuária e na área de logística e também de investimento de transformação. Diversos empresários que vieram aqui também não são ligados diretamente à agrícola. E buscando essas informações potencial do país, que são empresários que trabalham em diversas áreas nos seus países. Antônio Chavaglia, presidente da Comigo, responsável pela Tecnoshow em Rio Verde, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia, muito obrigado. 7h50. Cidade de Palmeiras ganha um frigorífico de aves. A PIF-PAF, uma das maiores empresas brasileiras no setor de alimentos, inaugurou no último sábado um frigorífico de aves em Palmeiras de Goiás.
A nova unidade integra o complexo agroindustrial da empresa no estado, que conta com matrizeiro e incubatório em Paraúna. O vice-presidente da PIF-PAF, Luiz Carlos Costa, falou sobre o que essa empresa vai representar para a região. Olha, hoje, pelo dia da inauguração, nós já podemos ver que temos aqui uma grande operação, uma indústria, mas pode ter certeza que para o futuro vai vir muito mais. A intenção nossa é que nos próximos 3 anos a gente dobre a capacidade de produção aqui. Luiz Costa também apontou que a PIF-PAF emprega mais de 1.600 pessoas no estado. Hoje nós já temos 1.600 funcionários, contando os diretos também que prestam serviço para nós. Então a gente faz um total de 2.400. E com a possibilidade, daqui a 3 anos, que é o planejamento nosso, dobrar a capacidade, a gente espera chegar aí próximo a 4.000 funcionários. O governador Marconi Perillo prestigiou o evento e durante o discurso explicou que a PIF-PAF traz muitas esperanças para a região. Eu ouvi recentemente que há um outro nome para a prosperidade, para o desenvolvimento. O outro nome para a prosperidade, para o desenvolvimento, é o trabalho, é a oportunidade do emprego, da renda. E nós juntos somos capazes, Luiz, de gerarmos alegria, perspectivas melhores para milhares de pessoas nesta região e neste estado. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h52. Queda dos juros dos bancos públicos pode provocar redução nas taxas de outras instituições. O primeiro reflexo do corte nas taxas de juros para o crédito de famílias e financiamentos para micro e pequenas empresas adotado pela Caixa Econômica Federal será a redução do chamado spread bancário. Trata-se da margem de risco de inadimplência dos clientes embutida nas taxas pelos bancos. As medidas têm o objetivo de aumentar a concorrência entre os bancos e melhorar as condições dos financiamentos, conforme explica o economista Cláudio Henrique de Oliveira. Colocando os bancos públicos a baixarem suas taxas, de forma a poder injetar dinheiro no mercado via crédito e, de certa forma, provocar os bancos privados diante da perda de clientes para os bancos oficiais e, assim, abaixarem as taxas de juros. De acordo com o economista Cláudio Henrique de Oliveira, além de beneficiar o consumidor, a médio e longo prazo, as reduções nas taxas favorecem o comércio e a indústria. A redução da taxa de juros, ela vai proporcionar um aumento do consumo, e esse aumento do consumo, ele se apresenta como um ciclo vicioso bom, onde o consumidor compra do comércio, o comércio pede, faz a encomenda para a indústria produz e contrata. Então, é favorável à economia. A redução nas taxas de juros praticadas pela Caixa Econômica Federal chega a 100%. Gil Bonfim, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h53. Cai a confiança do empresário do comércio. Mas ele acredita numa melhora a partir de junho. Segundo pesquisa divulgada pela Federação do Comércio do Estado de Goiás, a confiança do empresário do varejo caiu 2,2 pontos em março na comparação com fevereiro. O presidente da FEComércio, José Evaristo, avalia que Goiás reflete a mesma tendência no cenário nacional. O empresário do comércio ainda está com estoques altos, aguardando definições econômicas e políticas. Podemos ter um crescimento para maio e junho, e a partir de julho já uma melhora do crescimento, e essa percepção aqui em Goiânia e nos outros estados, que o segundo semestre é que teremos um crescimento maior. Teremos definições no quadro da política, no quadro da economia, com certeza, mas hoje, o momento, o estoque está adequado e acima do adequado, indicando que ele está repondo aquilo que é necessário para não se comprometer. É um quadro de cautela. A pesquisa funciona assim. 221 empresários são entrevistados e apresentam uma pontuação que vai de 0, que indica pessimismo, a 200, que reflete otimismo. O índice de confiança do mês de março foi de 125,4 pontos. Segundo José Evaristo, o crescimento de vendas na Páscoa foi modesto. E era natural, porque só houve um desempenho, um crescimento do faturamento dos produtos ligados à Páscoa, são ovos, chocolates, só nos 3 últimos dias que antecederam, aí que houve um aquecimento.
Em relação ao ano passado, o crescimento é modesto, não passa de 3, 4% na média geral. Dentro dos índices que compõem a pesquisa, o que apresentou pontuação mais baixa foi o de condições atuais da economia, que apresentou 92,6 pontos. E o mais alto foi o índice de expectativa do empresário do comércio, que chegou a 160,9 pontos. Riva Gran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h56. Goiás recebe a visita na próxima quarta-feira do representante máximo da Organização das Nações Unidas no Brasil, Jorge Chedick, que vem a convite do governo goiano. Entre os assuntos em pauta está a possibilidade da abertura de um escritório da ONU no estado. O assunto começou a ser discutido na semana passada em reunião do representante da ONU com o secretário de Assuntos Internacionais de Goiás, Eli Chidiac. O prazo para a entrega da declaração anual do Simples Nacional de 2012, relativo ao ano calendário de 2011, termina hoje. A entrega vai até às 11h59 desta noite pelo horário de Brasília. A entrega é feita apenas pela internet no portal do Simples Nacional. Os contribuintes que não entregarem a declaração dentro do prazo ou que a apresentarem com incorreções ou omissões estarão sujeitos à multa. E o imposto de renda, o carro financiado, deve ser declarado somente o que foi pago. Mais de 9 milhões de contribuintes já entregaram a declaração do imposto de renda, segundo dados da Receita Federal. A estimativa é que neste ano 25 milhões de pessoas devem prestar contas com o leão. Quem recebeu no ano de 2011 mais de R$ 23.499,15 está obrigado a fazer a declaração. O contribuinte que recebeu menos, mas tem bens que ultrapassam R$ 300 mil, também é obrigado a fazer o imposto de renda. Imóveis e carros financiados devem ser declarados somente o que já foi pago até o final do ano passado, como explica o contador e especialista em imposto de renda, Sidival Vieira. O valor do bem tem que ser declarado lá em bens de direito. E o valor financiado, e o valor que nós chamamos de valor financiado, não é o valor com juros, é o valor que você financiou. Ele deve ser lançado lá em dívidas e ônus e ser atualizado ano a ano conforme os pagamentos que ele vai efetuando durante o ano. Então, se você comprou um bem por R$50 mil, você deu R$20 mil de entrada, você ficou devendo R$30 mil, você vai declarar o seu bem lá em bens de direito, o seu veículo no valor de R$50 mil e vai declarar lá nas suas dívidas e ônus o valor de R$30 mil. Que é o que resta. Que é o que resta, não o valor de R$30 mil acrescido de juro. Agora, todo ano você vai lá, de acordo com as prestações que você pagou, você atualiza esse valor. O contribuinte tem até o dia 30 de abril para entregar a declaração do imposto de renda. A multa, em caso de atraso, é de R$ 165,74 ou até 20% do imposto devido. Agora são 7h58. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas da Mega Sena sorteadas neste fim de semana pelo concurso 1380. A Caixa Econômica Federal informou que a estimativa de prêmio para o próximo sorteio, que será realizado na quarta-feira, é de R$ 23 milhões. As dezenas sorteadas foram 03, 14, 52, 55, 57, 60. Índios da tribo Pataxó invadiram 5 fazendas do município de Pau-Brasil, no sul da Bahia, neste domingo e fizeram reféns cerca de 20 funcionários, segundo a Polícia Civil. Algumas pessoas foram amarradas em árvores e houve troca de tiros entre índios e seguranças das propriedades. Os índios cobram que o Supremo Tribunal Federal determine a retirada de fazendeiros da área. O caso está no STF desde 1983. Os índios pedem a nulidade dos títulos de proprietários de terras em Pau-Brasil e outros municípios. O corpo do estudante brasileiro Roberto Laudísio Curti, de 21 anos, foi enterrado na tarde de ontem no cemitério do Araçá, na zona oeste de São Paulo. O jovem foi morto na Austrália ao ser atingido por vários disparos de arma de choque usada pela polícia daquele país. O caso ocorreu no dia 18 do mês passado. 7h59, Noticiário Internacional. A sexta Cúpula das Américas, realizada neste final de semana em Cartagena das Índias, na Colômbia, terminou sem uma declaração final conjunta dos líderes que participaram do encontro. O motivo foi a falta de consenso em relação à participação de Cuba nos próximos encontros regionais e ao apoio à Argentina, que reivindica a soberania sobre as Ilhas Malvinas. Pela primeira vez, países aliados dos Estados Unidos, como a Colômbia, reforçaram a demanda para que Cuba esteja presente na próxima reunião da Organização dos Estados Americanos, a OEA. A presidente argentina Cristina Kirchner abandonou a Cúpula das Américas antes do encerramento. A governante teria se irritado com a falta de apoio dos Estados Unidos na disputa pelas Ilhas Malvinas ocupadas pelo Reino Unido.
Pontualmente, 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Karine Pinheiro. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio, Ione Chagas. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central técnica, Thaís Oliveira e Frederico Pita. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. E a direção de tele e radiodifusão é de Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.